Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia! Bora para mais um Acordar da Vizinha? Aquele momento que a gente dá cor, dá vida, dá energia ao nosso dia. Bora juntas! Bom dia, bem-vinda! E bora falar sobre viver uma vida com mais leveza? Viver uma vida com mais sentido, baseado em Café com Deus Pai antigo. Esse Café com Deus Pai, ele tá convidando as mulheres que têm uma energia alta, assim como eu, a praticarem ao longo do dia o descanso. Porque quando tá difícil, não é pra gente desistir, é pra gente descansar. Então vamos falar sobre essa questão do descanso. Quando eu descanso, quando eu me permito fazer uma harmonia entre, só nas rimas, olha aí, pega as rimas aí, você já sabe, né, Aline? Quando eu me permito viver essa harmonia entre o fazer, acontecer e o intuir, o sentir, o que é que acontece? É nesse lugar que eu consigo viver os meus resultados. É nesse lugar que eu consigo viver a vida na prosperidade. E a gente veio aqui nessa vida para viver a vida. A gente não veio aqui a passeio, a gente não veio aqui para passar pela vida, não, a gente veio viver. E a gente vive quando a gente acessa o sentido da vida, uma vida próspera. E a vida próspera é uma vida diferente para cada uma de nós. Eu tô aqui com vocês sentada, conversando, lendo um devocional, incentivando vocês a viver o devocional assim como eu vivo, isso para mim é prosperidade. Eu sentar todo dia de manhã e poder tomar um café da manhã com presença, fazer uma oração com as minhas filhas, isso é prosperidade. Eu poder ter um tempo de qualidade nos dias que meu esposo está de folga com ele, isso para mim é prosperidade. Então a gente precisa entender para cada uma o que é prosperidade, para que a gente viva a prosperidade no nosso dia. Bom dia, Paty, vizinha maravilhosa, Mônica, Lu, sejam todas muito bem-vindas. Ontem a Paty colocou, já vou pegar ela aqui de exemplo, ela colocou umas fotos do local que ela trabalha. A coisa mais linda natureza ali do cenário. E a gente estava comentando dentro da vila o quanto, né, quando a gente está no automático da vida, a gente nem percebe o lugar lindo que a gente trabalha, o lugar lindo que a gente está passeando, ou que a gente está simplesmente passando. Por quê? Porque tá tão no automático, pensando em mil coisas, que a gente não consegue estar no presente, com presença. Quando a gente começa a despertar, a trazer mais presença para o nosso dia, tudo começa a fazer mais sentido, tudo parece ser mais próspero, a vida parece ter mais sentido. Por quê? Porque você está colocando presença nela. Então bora para o nosso devocional. Ele começa assim: pode ser que falar de paz em nossos dias seja algo desafiador. Para mim, até 2019 era algo distante, assim. Eu até entendia que eu podia viver bem se eu fizesse os outros se sentirem bem. Então eu estava sempre me esforçando para fora, para as pessoas estarem bem, porque se elas estivessem bem, eu estaria. Lê do engano, né? Eu me esforçava querendo que o outro fizesse algo que eu não estava fazendo por mim. E aí a conta não fecha. Então vamos lá. Talvez você tenha começado o seu dia angustiada, triste. Notícias desagradáveis parecem chegar sem nenhum aviso. Ou aquilo que você planejou ocorreu diferente no seu dia. Só posso te dizer que nem sempre você entenderá o para quê das coisas. O para que você está vivendo uma situação. O para que você está vivendo um chamado. Tem coisas que Deus não nos fala. Primeiro, porque o Pai é soberano e sabe o que é melhor para cada uma de nós. Segundo, porque Ele conhece a nossa estrutura e maturidade, ou seja, que não estamos prontos para ouvir tudo.
Isso revela que devemos confiar nele, confiar e agir. Em que você tem depositado a sua confiança? Essa é uma pergunta que ele faz aqui. No seu acordar de hoje, se pergunta: em que eu estou depositando a minha confiança? Ontem à noite aconteceu uma coisa muito interessante por aqui. O meu esposo, ele estava procurando um documento. E ele não encontrava esse documento em lugar nenhum. E aí ele veio nas minhas coisas querer procurar o documento dele nas minhas coisas. Acontece que sábado à tarde eu fiquei uma parte do meu sábado sozinha. Porque como ele foi viajar durante a semana, acumularam algumas coisas aqui para eu fazer. Bom dia, Laurinha! E aí no sábado ele tinha um churrasco aqui no prédio do lado e ele levou as meninas e eu fiquei aqui organizando aquilo que eu precisava organizar. E sobrou um tempo, eu falei, quer saber, eu vou pegar o meu armário aqui do escritório e vou dar uma organizada nele. Então eu comecei a organizar tudo e ele veio bem nesse armário, só que no sábado eu tinha tirado tudo, eu tinha organizado ele inteiro e eu falei, você pode procurar, mas aqui não está. Aí ele falou, onde que tá? Eu falei assim, você já perguntou para Deus onde que você colocou? Aí ele falou, não. Eu falei, então, talvez Deus esteja utilizando essa situação para você aprender a fazer perguntas. Porque a gente não aprendeu a fazer pergunta. E aí ele ficou parado olhando para minha cara. A gente aprendeu a gabaritar, a estudar, a decorar para tirar nota. A gente não aprendeu a perguntar, para que eu estou vivendo esse desafio? Para que eu estou procurando esse documento em todo lugar e eu não encontro? O que eu preciso aprender com isso? Porque não é simplesmente eu não estou encontrando. Tem alguma coisa que você precisa aprender naquela situação. E se tá difícil, tá no nosso cabeção, não tá na nossa essência. Então a gente precisa começar a entender isso. Lembra, ontem à noite eu fiz uma live das sabotadoras, da mulher sabotadora e da mulher sábia. E aí a gente pegou e entendeu que se a sabotadora ela tá no comando, ela tá levando a gente para um lugar errado, ela tá contando pra gente um monte de historinha, ela tá no ego, ela tá no cabeção. Quando eu tô na mulher sábia, eu tô no coração, na essência, então as coisas fluem. Talvez, se tem alguma coisa aí, seja uma coisa pequena como um documento que você não tá achando, seja uma coisa maior como um desafio maior que você tá passando, começa a se perguntar, pra que eu tô vivendo isso? A resposta ela vai vir, mas a gente precisa fazer o nosso movimento. Então quando ele coloca aqui, é confiar e agir, o agir muitas vezes é fazer esse movimento. Tá bom, para que eu tô passando por isso? E começar a trazer os entendimentos, porque o para que ele vai te colocar em movimento. Ah, para você estar mais na sua presença, para você procurar uma outra pessoa para estar te ajudando, para você fazer uma leitura diferente, para você se alimentar melhor, para você começar a fazer uma atividade física. Cada uma vai ter a sua situação, o seu desafio e o seu para quê. E a gente precisa aprender a questionar, a perguntar, porque é através de uma pergunta que eu consigo começar a entender qual é o meu próximo passo, qual é o movimento. Parece muito fácil falar sobre não ficar ansiosa, e de fato é mais fácil falar do que agir. Em minha caminhada tenho visto que nós mesmos nos sabotamos. Declaramos confiar em Deus e esperar o tempo, mas as nossas atitudes revelam o contrário. Por quê? Porque qual é o contrário do confiar? É controlar. Quando eu tô controlando, eu tô na sabotadora, eu tô no ego. Por quê? Porque eu tô querendo que as coisas aconteçam da minha forma. Então eu fico barganhando, se eu fizer isso eu vou ter aquilo. E nesse lugar a vida não flui, a prosperidade não acontece, tudo trava, a gente vive uma escassez profunda. Isso vai desconectando a gente de quem a gente é.
E desconecta a gente da nossa fé, da nossa essência. Por quê? Porque eu tô tão no racional, querendo que as coisas aconteçam do meu jeito, no meu tempo. Tô na criança emocional. E não vai acontecer. Por quê? Porque a gente precisa sentir e agir. Quando eu sinto e eu ajo de acordo com o meu sentir, eu confio que as coisas vão acontecer. Agora eu não sinto, eu fico no cabeção. E eu fico agindo no cabeção. Eu tô o quê? Eu tô controlando. E no controle tá tudo paralisado, tá tudo escasso. A gente tá distante de quem a gente é. Confiar é um grande desafio à nossa humanidade. Naile, eu concordo com você, mas eu trago para você por que isso é um grande desafio para a humanidade. A humanidade está tão no automático, está tão desconectada de si, está tão doente emocionalmente, que ela está sempre no controle. Eu preciso controlar, porque se eu não fizer... Se eu não falar como que tem que ser feito, se não for do meu jeito, se não for no meu tempo, não serve. A gente se desconectou de quem a gente é. E esse é um grande convite da vida a todas nós. Porque quanto mais eu tô no controle, quanto menos eu confio, mais eu vibro baixo. Mais eu vibro escasso, mais eu fico falando mal da vida dos outros. Mais eu fico conectada com problemas de dor e sofrimento de todo mundo. Vocês podem ver, a gente coloca post de coisas boas, de conteúdos pra gente refletir, pra gente crescer, não engaja. Se eu vou lá e eu coloco, sei lá, minha filha no hospital, vem 1000 pessoas, um super engajamento. As pessoas estão doentes emocionalmente, vibrando no medo, na apatia, na angústia, na dor, tão depressivas, e tudo isso estão passando por burnout, estão com muitos problemas de saúde. Tudo isso tá falando o quê? Você tá indo na direção errada. Acorda, sua vida é mais do que isso. A sua vida não é acordar e viver no automático o dia inteiro sem lembrar se você fez xixi, se você trocou seu absorvente. Sim, parece uma coisa absurda, mas isso acontece muito. E é a vida falando, volta, traz a presença. Quanto mais presente, próxima de mim, da minha fé eu estou. Quanto mais próxima de mim, da minha fé, mais eu consigo sentir o meu coração. Quanto mais eu sinto o meu coração, mais eu dou os passos alinhada com ele. E quando eu faço esse movimento, o que acontece? Eu confio. Então hoje, as pessoas, a humanidade está passando por esse desafio de confiar, porque ela está distante de quem ela é. Porque ela está no controle, querendo controlar o que não se controla. Conta pra mim se fez sentido, e se fez sentido, tá como a Joaninha. Está muito mesmo. Total desconectada. Mais ter do que ser. Muito triste. Exatamente, as pessoas estão preocupadas em mostrar pro outro que ela tem um bom cargo, que ela tem uma casa, que ela tem um carro. E ela esquece de ser uma pessoa alinhada com a essência dela. Alinhada com aquilo que faz bem para o sentir dela. Então vamos continuar aqui. Reflita sobre qual circunstância tem levado você a viver uma vida angustiada, longe de uma vida alegre e de paz. A gente veio aqui para viver alegria, para viver uma vida em paz, uma vida com sentido, uma vida onde eu tomo as minhas decisões e tá tudo bem, o que o outro vai pensar, vai falar, mas não vai me influenciar, porque eu sei quem eu sou. Mas não, hoje assim, a gente quer ir fazer uma coisa, a gente não quer ir num lugar, mas aí ficam as pessoas, não, mas você tem que fazer, você tem que ir.
a gente vai sem ter vontade para agradar o outro. Aí o outro nem fala, ai, obrigado por você ter vindo, nossa. Aí você fica, mas caramba, eu fui lá, eu movi o mundo para fazer, para acontecer. Só que você não respeitou a sua essência. As pessoas endividadas, porque eu preciso estar no churrasco tal, eu preciso participar de tal coisa, eu preciso ir pra praia com a família, que não sei o quê, porque se eu não for, vão falar. Desculpa, eles vão falar você indo, você não indo. Mas você tá lá se lascando inteira pra mostrar uma coisa que você não é. E a vida tá lá, apertando você em alguma área, seja na saúde, seja no dinheiro, seja no relacionamento, seja na carreira, falando, acorda! A vida é mais do que isso. Quais são as estratégias para essa conexão comigo mesma? Quais os exercícios diários? Nailê, o primeiro exercício diário é você trabalhar o seu merecimento e investir em você, para você estar nos ambientes certos. Porque não tem uma dica, né? É assim o caminho. As vizinhas que estão aqui, elas sabem, existe um processo. Não existe uma dica. Existe um caminho para a evolução. Então, dentro da vila existe esse caminho. Tanto que as vizinhas, elas entram, elas ficam comigo pelo menos 1 ano. Porque ali a gente vive um processo de evolução. A gente veio uma vida inteira se desconectando da gente. Não vai ser um simples exercício que vai te conectar com você de novo. Vai ser um processo que vai te trazer de volta para você. Então, o primeiro ponto é trabalhar o seu merecimento e entender que você precisa fazer uma coisa que a gente não foi aprendida, que é investir em você, investir em conhecimento, investir em se conhecer. Tá? A gente investe no churrasco com os amigos, na pizza do final de semana, mas a gente não investe na gente. Então, pense sobre isso. Mas assistir o acordar é uma jornada. Assistir o acordar já é um primeiro passo para que a gente comece a tomar consciência, pelo menos, de que existe um outro caminho. E que se chamou a atenção, cantou o seu coração, é porque a sua vida tá te pedindo um novo movimento. Ó, Laurinha, muito mais de 1 ano. Laurinha é vizinha da vila, a gente vive um processo. E é muito lindo o desenvolvimento que vai acontecendo das vizinhas. Se a Laurinha estiver aqui e puder falar, você sente alguma evolução de quando você entrou até agora? As vizinhas, elas vão renovando porque elas sabem que é uma evolução para a nossa vida. Eu mesma, eu tô todo dia buscando evolução, eu invisto em mim, eu tô em mentorias que eu olho para mim, eu também passo por terapias, porque uma boa terapeuta também precisa passar pela terapia. Então, todo o cuidado que eu vivo aqui comigo, eu transbordo para vocês. Mas de coração, a gente precisa viver um processo. A Aline colocou, depois que o bichinho pica, não tem mais volta. É isso. Quando a gente é picada pelo bichinho do autoconhecimento, a gente vai evoluindo e a gente vai vendo como é bom cada dia a gente se tornar a nossa melhor versão. Como é bom a gente acordar olhando para o mais, olhando para a vida, entendendo que, putz, apesar dos perrengues, também tem muita coisa boa. A gente pode ter a dívida para pagar, mas a gente também tem o sonho. E aí, qual que é a minha principal missão, né, dentro da minha área profissional? É mostrar que a escolha ela é sempre nossa. Eu escolho acordar olhando para os meus sonhos ou olhando para os meus pesadelos, olhando para tudo que eu desejo realizar e me tornar essa pessoa, ou olhando para os boletos que eu tenho que pagar. Os boletos vão estar lá de qualquer jeito. Se eu olhar para os meus sonhos, eu começo a me tornar uma pessoa melhor. Quanto melhor eu me torno, mais o dinheiro vem, porque dinheiro é resultado de quem eu sou. Mais o dinheiro vem. Quando o dinheiro vem, eu pago a dívida. Mas eu não estou olhando para ela, eu estou olhando para o meu sonho. E é esse olhar que a gente precisa ajustar. Por que que as pessoas estão no controle? Porque elas olham para a dívida, não para o sonho.
E aí a gente aqui dentro da vila ajusta a lente para poder olhar para o lugar certo. Vamos ver aqui o que vocês estão colocando. Ó, a Laurinha colocou, sim, muita evolução. Ó, Nath, beijo, sua maravilhosa. Sim, muito. Eu transformei muitas coisas na minha vida para melhor. São as vizinhas falando aqui, ó. Aprendi a confiar na vida. Laurinha, em todos em volta, principalmente meu esposo, também vive o processo comigo. Gente, é lindo. A vila, ela é, né, família. Então, o que acontece? Uma mulher, quando ela se torna emocionalmente saudável, ela gera uma família fértil e ela gera negócios prósperos na vida dela, seja na carreira que ela tem na CLT, emprego público ou na sua empresa. Mas eu preciso primeiro me tornar essa mulher, porque quando eu me torno uma mulher emocionalmente saudável, eu gero famílias férteis e negócios prósperos. Mas começa onde? Em mim. E é o que a Laurinha colocou. Quando ela se torna essa mulher, ela gera fertilidade nas pessoas à volta dela. Óbvio que o esposo dela vai fazer a evolução dele, porque ela está evoluindo e ela inspira pelo exemplo. É lindo de ver. Parabéns, vizinhas. Então aí, reflita sobre qual circunstância tem levado você a viver a sua vida. Você está vivendo uma vida angustiada ou você está vivendo uma vida realizando os seus sonhos? Não sou perfeito, nem perito em andar livre da ansiedade, mas diariamente tenho aprendido com Deus que o melhor é confiar e esperar o que o meu coração fala para que eu consiga agir. Olha que forte isso. Qual é a sua escolha? Confiar, agir e entregar para acontecer no tempo certo? Ou permanecer ansiosa, levando um peso sobre os seus ombros? É livre-arbítrio, é uma decisão diária de cada uma de nós. E de verdade precisa partir essa decisão de nós. Eu já decidi, vou permanecer tranquilamente no afago dos braços de Deus, onde eu sinto, eu ajo e eu espero que o melhor vai acontecer. Vamos juntas? Então esse é o nosso acordar de hoje. Deixa eu ver aqui o que a Aline colocou. Eu, como equipe da Joy, aprendi muitas coisas aqui na live porque comecei a praticar. Já estava bom, mas pode melhorar ainda mais. Sempre pode melhorar, né, vizinhas? A gente vai evoluindo e a gente vai encontrando oportunidades pra gente melhorar cada vez mais. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai melhorando. Os desafios vão continuar vindo, porque a gente está vivendo aqui a vida, não viramos alecrins dourados, mas a gente vai aprendendo a lidar com os desafios de uma forma diferente. Vai ficando mais leve, a gente vai encontrando mais sentido quando vem algum desafio em lidar com eles de uma forma diferente. E aí esse é um grande convite da vida a todas nós. A gente veio aqui para viver a nossa evolução, não a perfeição. E a evolução, ela vai acontecer desde o início da nossa vida até o último dia na nossa passagem. E a escolha, ela é nossa. Quem escolhe evoluir vai viver uma realidade. Quem escolhe ficar parado, vivendo o que a manada está vivendo, vai viver uma outra realidade. A escolha, ela é sempre nossa. E aí lembra, tudo aquilo que eu escolho, eu colho. Então vamos à nossa cartinha, vamos ver o que vai sair hoje. Pega aí, vizinha. O merecimento de acessar as informações de que precisa vem conforme você aceita os seus desafios. A cada passo dado, uma peça desse quebra-cabeça é revelado. Sem mais, assinado Uni, de Universo, conversando com a gente. Eu fico cada dia mais admirada com a forma inteligente que esse universo tem
de conversar com nós. Eu venho aqui, trago para vocês uma mensagem inspirada em algo muito maior do que eu. E aí vem aqui o invisível e contempla com chave de ouro nas cartinhas que a gente tira. Então, vizinha, acessa o seu merecimento, faz a sua parte. Já é permitido a gente viver a vida que a gente sonha, a vida que a gente veio viver, uma vida com mais sentido, com mais presença, com mais resultado, com mais realização, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Não é em uma ou em outra, é a realização nas duas. Mas para isso a gente precisa acessar o quê? O nosso merecimento. Um beijo no coração. Amanhã, 9h40, estamos aqui novamente no nosso Acordar da Vizinha. Obrigada, vizinhas. Beijo!